Então, o tema, né, que foi proposto é falar sobre o sofrimento. Por que sofremos, né? E quem não passa na vida por essa questão de sofrer? E nós não temos uma régua mensurável para dizer quem sofre mais, quem sofre menos, qual assunto abordado em nossas vidas que nos tiram do eixo, que nos direcionam mais para que a gente possa cair em tentações, cair em desalinho com as nossas conquistas morais, com aquilo que possa realmente nos desvirtuar das questões desse nosso planejamento reencarnatório. Falar de sofrimento é muito relativo, né? Porque a dor que me aflige pode ser que para outra pessoa não signifique nada. E muitas vezes, por essa banalidade do sofrimento alheio, a gente, enquanto seres humanos, nos tornamos cada vez mais frios e indiferentes às dores dos nossos irmãos. Haja visto que nós já melhoramos bastante, né? Porque antigamente, em eras remotas, talvez nós estivéssemos ali já proporcionando o sofrimento alheio sem nenhuma dor na nossa consciência. E hoje, graças a Deus, uma grande parte da população, podemos dizer assim, já tem a consciência daquilo que é errado, equivocado a se fazer. Hoje, quando tentamos praticar o mal, não precisa que nenhum irmão venha nos dizer: olha, pense bem se você não fez algo correto na tua vida, pense bem se você não desmoralizou alguém, se você não embaraçou alguém, se você não constrangeu alguma pessoa, se você não humilhou alguma pessoa. Pode ser que naquele momento em que estávamos praticando, né, esse delito, nós estivéssemos ali raivosos, fora da nossa razão, né? A nossa emoção tomando conta e dando uma reação negativa, e a gente nem se depare com aquilo que estamos fazendo. Mas depois de uma noite dormida, uma conversa com o travesseiro, um sono bem amparado, a nossa consciência começa a nos reclamar. E se isso não nos acontece, é um sinal de alerta, porque nós já temos na nossa consciência muito bem definido o que é certo e o que é errado. E não precisa que ninguém venha nos apontar os nossos erros. E o errado e o certo, ele é errado ou certo, independente da pessoa que esteja vendo ou das pessoas que não estão vendo. Então, a nossa consciência, e por sabermos que não estamos sós em nenhum momento de nossas vidas, nós nunca cometemos algo errôneo para conosco, para com outras pessoas, sem que tenha uma massa, uma multidão de espíritos, mesmo que desencarnados, nos observando, nos espreitando e aguardando os nossos deslizes para se aproveitarem, né? Se aproveitarem da nossa fragilidade enquanto seres humanos falíveis, passíveis de erro, mas também já conscientes de que podemos fazer o melhor a partir do momento que temos a consciência de que temos que fazer o correto, temos que correr atrás do prejuízo. Melhor do que correr atrás do prejuízo é segurar as nossas emoções, não deixar que o nosso instinto fale mais alto, não deixar que as reações realmente se tornem ações negativas, para que a gente não precise desprender uma energia muito maior para correr atrás do prejuízo. Porque nós temos a certeza de que quando praticamos o mal a alguém, ou temos a intencionalidade, que é o pior, o planejamento, ou já temos arraigado essa questão não formalizada dentro de nós do erro, sempre o maior prejudicado, em primeiro grau, somos nós. Porque ao planejarmos esse sofrimento para alguém, a derrocada de alguém, isso acontece primeiro no âmbito
espiritual nosso que está ao nosso redor. Então, os maiores prejudicados nesse planejamento, né? Olha só, a gente tem pessoas que ainda planejam, despendem tempo, esforço, energia, desequilíbrio nesses planejamentos desumanos e negativos. Mal sabe que a vítima maior está ali, né? Engendrando tudo aquilo, e com certeza a vida vai nos cobrar. Então, para a gente pontuar um pouquinho do que é o conceito aí da questão da língua portuguesa mesmo, né? A aflição é um profundo sentimento moral produzido por uma circunstância penosa, estado de grande desalento, de profunda tristeza, mágoa ou desgosto, grande inquietação, preocupação, ansiedade, angústia, padecimento físico, tortura. Nós não estamos isentos, nenhum de nós, na época em que estamos vivendo, dessa idade contemporânea, de dizer que nós não passamos por esses sentimentos, por essas emoções ao longo de nossas vidas. Nós não estamos ali alheios a tudo isso. E não estamos dizendo que nós não podemos passar por tudo isso. É mentira dizer que a gente não se magoa, que a gente não se inquieta, que a gente não se preocupa, que a gente não tem ansiedade, que a gente não tem angústias. Pelo contrário, a nossa vida ultimamente é tão imediatista, ela nos leva realmente a tudo isso que está sendo dito ali. Porque nós queremos tudo para ontem, né? Sem algum esforço de nossa parte. Assim como nós temos o WhatsApp, a nossa disponibilidade, a internet ali aberta, né? Facilitando a nossa vida, nos conectando com pontos extremos do mundo, nós também queremos ser atendidos nos nossos anseios, também como se fosse essa conexão de WhatsApp. Eu quero para agora, eu quero para hoje, eu quero desta forma, eu quero formatar desta forma, eu quero deletar desta forma, eu quero excluir desta forma, como se fosse um passe de mágica, né? Mas mal sabemos que tem um reloginho ali que alguém de vez em quando consegue pegar, né? A gente quer dizer uma coisa, mas tem alguém que é mais ligeiro que a gente e acaba observando. Então nós cometemos muitas vezes esses deslizes, e isso nos causa mesmo a aflição que é pertinente à época em que estamos vivendo. E nós estamos, pelo que eu percebo, e aí eu digo por mim, numa corrida desvairada para que a gente possa desfazer tudo isso, porque vem nos causando um mal muito grande, causando sofrimentos para nós. Então a procura da parte espiritual, seja desta casa, de outro centro religioso, na busca, né, de um ser maior da espiritualidade, está imensa, porque nós estamos com o vazio desse imediatismo, né, porque nós não gostamos de nos frustrarmos, de recebermos as críticas necessárias para as nossas vidas diárias. Assim como o sofrimento, o ato ou efeito de sofrência, dor causada por doença, ferimento, padecimento, grande aflição do espírito, tormento, tortura, dificuldade financeira, penúria. Então aí agora a gente já parte para um lado mais material, né? O que nos causa um grande desconforto emocional, porque não é nada palpável, é tudo muito subjetivo, e cada um tem a sua subjetividade de entender a dor, o sofrimento, a ansiedade. Não existem graus maiores para um, menores para outro, mas isso depende do autoconhecimento. Então a casa também vem falando, né, em outros evangelhos, em outras palestras, referente a esse autoconhecimento. Se realmente nos conhecermos para saber onde é que está o nosso calcanhar de Aquiles, onde é que está o nosso ponto de padecimento, onde é que precisamos prestar atenção. E aí, quando a gente fala dessa questão do espírito, muitas vezes a gente relaciona também a questão de dor, de sofrimento, né, porque sofremos, as questões materiais, e que não deixam de existir, porque aí é dentro
da constituição humana, as regras humanas em que nós estabelecemos para o bom convívio esta questão material. E já foi nos deixado e arraigado há milênios que o poder, a questão material, quem tem o ouro, né, o ouro e a prata, é aquele que pode mais, chora menos, né, que está ali sendo provido. Então a gente tem uma régua também de comparação, que se eu tenho ganhos materiais, eu sou mais feliz, porque o meu dinheiro pode comprar a minha felicidade até um certo limite. Eu posso comprar felicidade pelo conforto, mas eu não tiro a minha dor, porque eu posso estar em qualquer lugar, qualquer ambiente, padecendo de um sofrimento orgânico, físico, e ter os melhores médicos para me atender, mas é chegado o momento da finitude da minha vida e nem o melhor médico renomado vai conseguir fazer com que o que é inevitável na nossa vida aconteça, que é o nosso desencarne. E a gente também tem isso em pauta, o desencarne, a morte de um ente querido, ou a nossa própria morte, como algo muito de grande sofrimento. A perda de um ente querido para a gente, muitas vezes, é imensurável a dor e a gente não sabe o que fazer com aquela dor, nos causando um sofrimento, porque a gente fica, o que eu vou fazer com esse amor que eu tenho por aquela pessoa? Eu me dediquei uma vida inteira ao lado do meu filho, do meu esposo, da minha mãe, do meu pai, eu dependo dele, eu estou ali coligado com ele ali, e agora não tem mais aquela pessoa. Então, na verdade, também a gente olha para a nossa dor como uma questão egoísta, porque eu estou sofrendo pela ausência da pessoa, mas a falta que ela está me fazendo. Mas muitas vezes aquela pessoa que se foi, dependendo, não generalizando, é lógico, ela está em padecimento. E às vezes a gente quer aquela pessoa que está ali, passando por tratamentos dolorosos, se arrastando, ela permaneça intacta. Que ela não vá, né? Ela não pode ir, a gente não desprende aquela pessoa para ir. Brincando de deuses, né? Nós não somos, porque a hora que chegar o momento dela realmente partir, ela vai, independente da nossa vontade ou não, né? Assim como nós, não depende de nós, a nossa estadia aqui, nós temos um ticket, né? Uma senha, todo mundo na fila, ninguém sabe a hora que vai chegar a senha, para chamar no painel para dizer, olha, chegou a tua vez. Aí, só nos cabe cumprir aquela lei natural. Então, tem toda a questão do sofrimento emocional, o sofrimento orgânico e as questões embasadas nos sofrimentos materiais, ou seja, na ausência dos sofrimentos materiais, que é a questão financeira. Se eu tenho uma casa para morar, se eu tenho comida na minha mesa. E não basta, muitas vezes, para algumas pessoas só ter o alimento na mesa. Eu preciso ter fartura. E para outras pessoas não basta só eu ter fartura, eu preciso ter luxúria. Eu preciso ter aquilo que vai além da mesa básica da alimentação, né? Eu preciso ter não só um abrigo, uma casa. Eu preciso ter o top do top da casa. Eu preciso ter uma mansão dentro de um condomínio com YX quesitos, uma quadra de esporte, né? Então são questões de valores que cada um coloca na sua balança e vê, para mim isso é útil, para mim isso é inútil, isso para mim me causa felicidade, isso para mim me causa tristeza. Aqueles que não têm onde morar, se a gente oferece uma casa com 3 cômodos, 2 cômodos ou um cômodo que seja, ela está morando num palácio. Se hoje eu chego na casa de alguém com uma cesta básica, óleo, arroz, feijão, para aquele que estava comendo só farinha, é uma riqueza. Acabaram os seus sofrimentos. Ela vai ter o alimento para o filho do arroz, feijão, com dignidade. Não só o arroz feito com água e sal, sem até o óleo, sem o tempero. Hoje eu não tenho nada para dar para o meu filho. Se eu chego com a bolacha de água e sal, a de maisena, Maria, aí, qualquer, é ótimo. Para outros não basta.
precisa ser a recheada, XY, né? Chocolate belga lá dentro para me fazer feliz. E para muitas mães, muitos pais, só saciar a fome de um filho é a felicidade e já aplaca o sofrimento. Então é muito difícil de nós falarmos de questões de aflição, de sofrimento e o porquê sofremos. Porque teríamos, né, que conhecer os parâmetros subjetivos de cada indivíduo. De cada um de nós aqui eu teria que ter um parâmetro, eu teria que fazer uma entrevista. O que te causa aflição? Posso dizer que tenham pessoas aqui que já tenham perdido entes queridos e está tudo certo. Já entendeu a linha natural, sofreu, chorou, sente saudade, né? Teve um momento do luto, teve um momento de entender a ausência daquela pessoa, né? E procurou, por exemplo, uma questão religiosa para poder dar o apoio para que aquilo fosse superado. E a pessoa continua a sua vida de forma tranquila. Há outras pessoas que não conseguem administrar essa perda de um ente querido, mesmo que ele esteja doente, mesmo que ele esteja em sofrimento, né? E quem dirá falar em mortes súbitas, por acidentes, por tragédias. Então fica mais difícil ainda mensurarmos até onde vai o nosso limite, o nosso dispêndio de entender o que nos faz sofrer. E o que nos faz sofrer? O que cada um sabe aqui que faz sofrer? São dores inimagináveis. Talvez vocês entrem aqui com aflições que eu não saiba. Talvez o meu sorriso ou o sorriso de alguém aplaque um pouquinho, mas eu não sei a dor que cada um carrega em seu coração. Eu não sei, não sabemos. Primeiro porque nós também não temos o hábito de parar para escutar realmente a pessoa. Porque dentro desse nosso imediatismo nós não temos mais tempo de parar para ouvir o sofrimento alheio. Nós também não temos os olhos de ver as expressões corporais e a linguagem corporal que a pessoa está ali debilitada, precisando de um apoio, de um carinho, de um abraço. Para outras pessoas eu não posso nem chegar a tocar porque ela é avessa a um abraço. Eu tenho que chegar de uma outra forma. Mas, bom, se ela não quer meu abraço, então eu só tenho isso para dar, então eu não vou dar nada. Então a gente já desiste. É muito difícil agradar aquela pessoa. Nem abraçar eu posso. Eu vou dar uma palavra de solidariedade para com ela e ela fala, não, deixa isso para lá. Mas eu vejo, é visível nas atitudes, na solidão daquela pessoa. Mas para que eu vou pensar no sofrimento dela? Ela que se trate. Procura um terapeuta para poder se tratar, vai lá tratar a alma dela, porque ela está precisando de uma ajuda maior, né? É o nosso imediatismo. Nós somos culpados de tudo isso? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente não pode generalizar. Então, nas aflições, aí, né, tem uma questão em pauta que diz, nossa, o espírito ele faz apologia ao sofrimento. Porque todas as vezes que a gente vai lá falar de alguma dor, fala, isso é normal, isso é necessário para o teu crescimento. Ou seja, para eu crescer, eu preciso sofrer. É isso mesmo que Deus tem o propósito da minha vida. Eu vim aqui só para sofrer. É para isso que está acontecendo na minha vida nesse exato momento. E ainda tem alguém que vai lá e rechaça e ainda reforça que isso é normal. Vai saber o que você fez na vida passada. Aguenta o rojão aí, né? Então, fazendo com que o espiritismo banalize a dor e acredite que nós temos que arrastar o sofrimento sem nos questionarmos o porquê estamos verdadeiramente sofrendo. É lógico que a ajuda de um profissional da área terapêutica é necessário para muitas vezes nós estamos tão entorpecidos, acumulados, tão aflitos, nossos pensamentos tão acelerados que a gente não consegue se ouvir, não consegue se entender e a gente precisa de alguém que faça essa ponte para não banalizar a nossa dor realmente, para nos entender realmente, né? E ainda bem que existem pessoas já com esse aparato. Então, realmente, para as questões da visão espírita,
desfazendo e desmistificando que nós adoramos sofrer, porque quanto mais sofremos, mais felizes seremos numa próxima reencarnação ou quando chegarmos na pátria espiritual. É mentira. É mentira, porque nós vamos construir a ideia do que realmente significa esse sofrimento para nós. Significa oportunidade de reajuste perante a lei de Deus. Portanto, é necessário compreendê-las e aceitá-las como lições valiosas. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Isso não é fazer apologia, dizendo, então eu quero sofrer mais agora, eu quero te apagar tudo agora, para eu poder ser bonitinho, chegar lá bonitinho e falar, olha aqui, está aqui, ó, eu sofri tudo isso, agora eu já não posso mais sofrer. Mas isso independe da espiritualidade. A espiritualidade não está contabilizando quem sofre mais, quem sofre menos. A espiritualidade, ela está ali nos dando apoio diante de um mundo de provas e expiações que estamos morando e somos responsáveis por esse mundo, onde é que realmente estamos depositando o nosso entendimento da nossa reencarnação e do nosso propósito, de estarmos aqui nesse mundo onde ainda existem guerras, fomes, desamparo, desajustes, gentes desequilibradas, pessoas que matam por nada e por tudo, que fazem as pessoas, os outros irmãos, sofrerem mais ainda. A espiritualidade, ela só está nos acompanhando dizendo, olha lá o caminho que você vai escolher. Você tem o poder de atenuar ou acentuar esta aflição, esse sofrimento. Tudo isso porque nós temos que ter a perspectiva da nossa reencarnação, o motivo pelo qual nós retornamos a esse planeta. E aí, terça-feira que vem, vai ter esse assunto aí da reencarnação. Mas não tem como eu dizer e falar do sofrimento aqui, sem falar que nós não podemos nos esquecer que nós estamos aqui reencarnados com um propósito maior, espiritual, de espíritos eternos que somos. Que isso tudo aqui é passageiro, que esse momento aqui é passageiro, por mais que seja doloroso, mas é a verdade. Esse mundo foi nos dado como escola, esse mundo foi nos dado como hospital, esse mundo foi nos dado como uma oportunidade de burilamentos dos nossas dificuldades morais a serem lapidadas para que nos tornemos espíritos puros. Nós somos fadados a sermos espíritos puros. Mas talvez em remotos momentos pregressos, nós fizemos escolhas erradas. Aí é aquele tal negócio, o caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo seria aquele em que eu me enveredo pela corrupção, pela facilidade da vida, não é? Porque eu quero ganhos financeiros, poder. Aí sim, tá vendo? A minha régua, de onde eu coloco a minha felicidade, qual é a minha régua que me faz feliz? É simplesmente passar por essa vida fazendo bem a mim e aos outros, ou eu coloco outros propósitos, ou eu vou buscar um poder maior, vou depositar os meus olhos nas questões materiais, porque eu quero, eu gosto, eu posso. Mas uma vez adquirido, o que eu vou fazer com aquilo? E de que forma eu adquiri aqueles bens materiais? Foi pisando no meu irmão? Foi subjugando o meu irmão? Foi tirando o alimento da boca de uma criança para que eu tenha o dobro, o triplo, sem eu necessitar? Então, tem todos esses pormenores. E não é proibido que a gente busque as nossas conquistas no mundo. Está aí. Todo mundo pode, é válido para todo mundo. Quem não quer ter uma mesa farta? É mentiroso a gente falar que a gente não quer. Quem não quer ter um carro do ano na sua garagem? Quem não quer ter uma casa top de linha na sua, né, para você morar, para você trazer os seus amigos? Como a gente pode dizer que não, eu não me sinto feliz porque eu tenho uma casa linda, não quero que ninguém veja a minha felicidade? Não, eu posso dividir aquilo, desde que eu não humilhe ninguém.
desde que realmente eu esteja ali aberto a recebê-los e fazer o melhor naquele momento que eu posso. Dá para entender que é muito sutil e muito subjetivo de eu falar onde é que nós depositamos a nossa linha de pensamento na construção da nossa felicidade e do nosso sofrimento? Então, numa palavra, quando reencarnamos nesse mundo de provas e expiações, e no mundo de provas e expiações vos tereis, sofrimento. Porque não é um mundo feliz, ditoso ainda. Nós estamos ali, bem engatinhando. E o que vem a ser essa questão de expiação, né? De acordo com Emmanuel, assim a diferença entre provação e expiação. A provação é a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então hoje nós temos provas a serem superadas porque nós participamos destas provas. Nós pedimos estas provas. Olha, eu desencarnei num tempo passado, voltei à espiritualidade, foi passado no meu telão da minha vida tudo aquilo que realmente ainda eu preciso melhorar enquanto espírito e nas questões morais. Aí lá eu chorei, eu esperneei, eu sofri, eu protelei a minha volta para o planeta Terra ou qualquer outro planeta. Mas quando eu decidi me empenhar, porque a gente também sofre enquanto espírito, nós somos ainda espíritos mimados, né? Eu chego, não é porque eu morri que eu vou ser diferente, né? Meu pensamento melhora, eu viro um anjo de asas, né? Um ser alado, e aí tudo que é de bom em mim aparece. Não, eu vou, da mesma forma que eu estou aqui, eu carrego comigo. Eu carrego as minhas questões morais, tudo aquilo que eu angariei para o meu espírito, minhas questões emocionais, as minhas ideias. Só que lá tem uma amplitude. Eu não tenho mais barreiras materiais que me impedem de ver onde é que realmente eu errei, onde é que eu depositei algo que não deveria, onde eu gastei tempo desnecessário. Mas lá também eu posso protelar, eu vou falar, vou chorar, vou experimentar, eu não quero ver, eu não quero consertar, vai dar trabalho. Educar dá trabalho. Que todo mundo que é pai aqui sabe que educar dá trabalho. Nós somos esses alunos rebeldes. Nós chegamos lá até o fim que a gente fala, bom, vou ter que arregaçar as mangas e voltar. Aí eu faço parte dessa construção, se assim for meu mérito, do retorno aqui. E aí eu vou escolher as minhas provas, ainda que eu possa escolher essas provas. Mas quando se trata de expiação, não tem jeito. Eu passei a minha vida inteira anterior só tirando a vida do meu semelhante, com requintes de crueldade. Eu vou voltar para cá. Tudo bem comigo? É justo? Não é justo. Põe na balança aquele que errou, que deslizou, que tentou, que viu que realmente nas lutas da vida diária não cometeu tudo isso, foi melhor. Mas e aquele que banalizou a vida alheia? E aquele que, se não foi pela espada que tirou a vida ceifando, não deixando o alimento chegar à mesa da outra pessoa. E passou vidas e vidas, né, fazendo tudo isso. Acabou mexendo com famílias inteiras. Errados, equivocados pelo caminho da vaidade, do egoísmo, do egocentrismo. Então essas pessoas que já estão petrificadas e cristalizadas nesse pensamento de que, nossa, eu tenho que ver o que é melhor para mim agora. É agora que eu tenho poder, é agora que eu vou aproveitar mesmo. Eu vou à desforra. Minha vida é só essa mesmo, não tenho mais o que fazer, então é agora. Todas as oportunidades eu quero abraçar.
Então eu passo como um trator em cima de qualquer um, sem ver o amanhã. Eu quero aproveitar o agora, o imediatismo. O que eu angariei para mim? Quando realmente eu chegar lá, na espiritualidade, e for me passar dessa vida. Porque a gente, né, tem um caderno, não é que tem um caderninho ali, mas tem um cadernão escrito. Olha o que você fez. Tem as desculpas, né? Mas eu fiz isso porque ele que me pediu para eu fazer, e quando eu vi já estava fazendo. Mas olha, nós apontamos outros caminhos, colocamos tal pessoa no teu caminho, você passou por cima dela como uma avalanche também, por que você não deu oportunidade? Aí a gente vai atrás das nossas desculpas, Então essa questão de expiação, muitas vezes, não tem barganha, não tem. A gente vem com algumas coisas berrantes aqui, que hoje os nossos olhos chocam os nossos olhos, e a gente se penaliza, e que bom que a gente se penaliza com alguns irmãos passando por alguns padecimentos, né? Porque senão a gente também não abraçaria esse espírito, ensinando ele através do amor. Então aquele espírito duro, embrutecido, que vem e passa por um sofrimento, que você fala, meu Deus, se eu estivesse no lugar dele, eu não sei o que eu faria. Mas e se eu tivesse, como eu gostaria de ser tratado? Com amor. Então, nos é dado a dádiva do esquecimento do que nós fizemos e tampouco saber o que o outro fez. Porque talvez nós estejamos recebendo dentro do nosso seio familiar um espírito endurecido desta forma, e se nós soubéssemos a vida pregressa dele, o que ele fez conosco e com outras pessoas, nós não o receberíamos. E aí nos é dada a questão da maternagem, do amor, da família, para que a gente possa ajudar esse espírito, o nosso irmão da caminhada, a crescer e a se transformar pelo amor, através do amor. Então a expiação também é algo difícil de ser compreendido agora por essa visão rasa. Se a gente não tiver bem conceituado dentro de nós a reencarnação e espíritos eternos que somos. Se formos pegarmos todos que se padecem nas guerras, né, aqueles que passam a necessidade da fome, das privações, das doenças, dos transtornos, das anomalias, e tirar apenas por esta existência, nós passamos a acreditar num Deus que não é misericordioso, que ele pune, ou que ele fala, esse aqui vai bonzinho, ok, esse aqui não, esse aqui eu quero que vá com essa doença, com essa deformidade. Não é ele quem escolhe, não foi ele que fez isso, fomos nós, enquanto espíritos, que muitas vezes fechamos os olhos para o imediatismo do momento, acreditando-se nessa vida como se fosse a única vida. Deu para entender a responsabilidade que nós temos enquanto espíritos? E o quão é difícil a gente banalizar o sofrimento alheio, quanto é difícil também a gente se anular e se colocar em cima do muro na questão de não ajudar o nosso próximo, porque nenhuma ovelha na casa do meu Pai ficará perdida. E o próprio Cristo já nos disse isso, dizendo que o nosso próximo e a imagem dele não está só arraigado em nossos corações, na nossa consciência, mas ele mesmo, ele está no outro. Então, quando a gente passa a ver o sofrimento do outro com banalidade, nós estamos banalizando aquela vida que o Cristo deu, que o Pai nos deu. Deu para entender o nosso grau de responsabilidade, que não podemos orbitar apenas através do nosso umbigo, das nossas necessidades, dos nossos sofrimentos, e o quanto é confuso isso nessa vida atribulada que nós estamos passando agora, que passa rapidamente pelas telas da nossa mente, na nossa busca incessante de ser feliz, ser feliz, ser feliz.
que nos causa angústia, que nos causa sofrimento. Lembrando, né, que então na questão 258, lá no Livro dos Espíritos, ele vai dizer que nós somos participadores desta vida que escolhemos aqui. Então todos os nossos padecimentos, todas aquelas dores, se não é uma expiação, ou seja, se não é algo que é necessário e não tem barganha, eu vou ter que vir ali e pagar aquilo que eu fiz para com o outro, para que realmente a justiça divina aconteça, eu estou ali participando através da minha consciência, dos pormenores da minha vida? Não, mas da essência. Olha, eu errei na questão material, aí eu tenho que vir desprovido na miséria? Não, me coloque lá de novo, né? Na questão material, onde eu tenho o poder aquisitivo, para que eu possa transformar aquele dinheiro que eu tenho em benevolência, em caridade, em amor, onde eu vou fazer com que aquele dinheiro que eu tenha, questões materiais, ou a empresa que eu tenha, abarque pessoas que precisam daquele salário, que eu vou ter olhos de ver a dor alheia, que eu vou fazer chegar até a mesa do próximo, o que seja o básico, mas o básico também é necessário. Eu não preciso encher e dar uma casa, um palácio. Se eu posso ajudar e contribuir fazendo uma ação beneficente para que alguém tenha uma moradia decente, honesta, que seja dessa forma. Eu não preciso ter um montante total, mas que parta de mim algo bom para que eu possa fazer. Então, o Cristo não está nos pedindo monumentos, coisas fantásticas. Ele está nos pedindo que a gente realmente olhe o nosso irmão como alguém que precisa de contribuição para passar por esta vida e vencê-la, assim como nós não podemos passar por essa vida sem ajuda alheia, porque em algum momento, alguma circunstância de nossa vida, nós estaremos também derrocada, nós também sofremos, talvez precisemos também de uma mão estendida, alguém que ampare nossas lágrimas, alguém que nos abraça, alguém que nos acolha, alguém que possa nos entender nas nossas aflições diárias. Nós estamos interligados uns aos outros, né? No curso da evolução, o espírito encarnado é de vez em quando submetido a exames pela vida com o fim de verificar o aproveitamento na posição em que se acha. Criam-se situações em torno do indivíduo, envolvendo algumas de suas fraquezas, de maneira a despertá-lo. Situações que estimulam fraquezas ou impulsos inferiores são denominados tentações. Nada pode nos passar desapercebido, porque, por exemplo, a questão da expiação e das provas, talvez também aquele espírito, porque não existe receita de bolo dentro da doutrina espírita, regras fechadas, porque nós somos subjetivos, nós somos filhos únicos, individuais. Talvez aqueles que no passado tirou a vida de 100, de 10, de 20, de alguém, né? Independente do número, então ele vai vir aqui, alguém, os 100 vão vir matar ele, você me matou, eu dou uma facada. Você não me matou, eu te dou uma facada. Não. Aquela pessoa que reencarnou, ela pode vir aqui com o dom da medicina e salvar vidas. Ela pode se esforçar a chegar a doar esse trabalho de forma gratuita. E aí alcançar a sua vitória enquanto espírito. Então aqui desmistifica tudo aquilo dizendo, então se você fez, você vai ter que pagar. De que forma você quer pagar? A espiritualidade não está preocupada com o tempo. Nós temos a eternidade inteira. Eu quero me formar, né, na questão da medicina, eu quero me envolver com a questão humanitária, eu quero estar ali à frente de um orfanato, eu quero estar ali à frente de um asilo,
me dedicando voluntariamente. Eu quero, em paralelo à minha família, acolher um órfão dentro da minha casa. Eu quero estar em paralelo à minha família, assistindo a minha família. Verdadeiramente assistindo a minha família. Porque ao nosso derredor, os nossos familiares, estes são os maiores comprometidos conosco. E muitas vezes a gente banaliza os nossos familiares em detrimento a outros. Está cheio de problema na minha casa, mas eu não quero ver, não quero participar, eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu vou ajudar meu irmão da esquina. Esse sim merece, porque eu não sei a história dele, eu não sei quem é ele, eu não sei se ele é bom, se ele é mau, eu só quero ajudar ele. Mas aquele que eu conheço a história e precisa de mim, enquanto irmão que sou dele, para tirá-lo dessa escuridão, eu não quero ver, porque isso me cansa. Já cansei de falar, já cansei de dizer, já cansei de ajudar. Pronto, abri mão. Já pensou se Deus abrisse mão de nós? Já pensou? Então, na pergunta 258, tem um desdobramento ali, né, dizendo: ide agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. Porque ele nos empodera de dizer que nós somos os responsáveis pelas nossas dores, as nossas infelicidades, mas também nos dá a certeza de que não estamos desamparados. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham assim o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, e nós sucumbimos, nós não somos perfeitos, né? Resta-lhe a consolação de que nem tudo se lhe acabou. Nem tudo se lhe acabou, nem nessa vida, e também porque ele nos dá a oportunidade de retornarmos através da reencarnação e começarmos uma vida diferente, nos instrumentalizando para que a gente realmente refaça os nossos erros. E que a bondade divina lhes concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Então, é lógico, sabendo de tudo isso, você então vou errar porque eu vou pagar na outra. Pera lá, não é bem assim. Se eu já tenho a consciência e eu faço isso deliberadamente, aí já tem outro peso. Então, vamos aproveitar o agora, vamos aproveitar essa oportunidade, porque se nós estamos, acho que em 7 milhões, bilhões de encarnados, existem 4, 5 dessa quantidade para reencarnar e não consegue reencarnar, não consegue voltar para cá para poder pagar, para poder melhorar, para poder ajudar. Então nós estamos numa posição muito favorável, nós estamos gozando a dádiva da vida de Deus, com a plenitude que Ele nos deu, por mais que estejamos padecendo de algumas coisas que ainda não entendemos e não compreendemos por que eu estou nessa situação. Mas se já estou sofrendo e já estou caminhando na busca da minha melhora, que seja aqui dentro do centro, entendendo o que está acontecendo comigo, que seja em outro centro religioso ou em qualquer outra oportunidade, que bom, é a nossa consciência nos falando mais alto que o momento é chegado de tomarmos as rédeas da nossa vida e aproveitar que não estamos sós, porque assim como a prece, e a gente acredita piamente nessa rede de espíritos bondosos que estão agora, nesse momento, aqui, nos cercando, nos abraçando, nos intuindo, nós não estamos só em nenhuma outra circunstância. Seja na guerra, seja na morte, na doença, no transtorno, não estamos sós. Nós estamos com um aparato de espíritos que não cessam de lutar com Cristo a nosso favor. E é uma pena quando a gente os ignora, que a gente não dá abertura através das nossas intuições, né? E segundo Joana de Ângeles, provas e expiações de qualquer monta são necessidades elaboradas por nós próprios, a fim de repararmos as faltas cometidas, encontrando na dor que se deve superar os recursos valiosos para a libertação dos gravames inditosos e a paz da consciência. Não são, portanto, desgraças reais os chamados infortúnios,
conforme conceituam as convenções do utilitarismo e do imediatismo. Então, que a gente tenha a força necessária de enfrentar as nossas problemáticas com dignidade. Quando a dor bate muito forte, que a gente saiba procurar ajuda, que a gente tenha a humildade de procurar o nosso irmão e dizer: olha, está muito pesado para mim, eu não consigo sozinho, eu não consigo enfrentar a dor da perda do meu ente querido sozinho, eu não estou conseguindo colocar o alimento na mesa da minha família, infelizmente, eu estou aqui humildemente pedindo o alimento, não tenho dinheiro para o medicamento tão necessário, hoje eu não tenho. Muitas vezes nos impede de fazer esse movimento, de pedir ajuda, porque o nosso orgulho é gritante. E muitas vezes outras pessoas percebem, mas não dão o primeiro passo para poder aplacar essa dor. Vou falar, vou esperar ele chegar até mim. Mas se a gente vê e tem oportunidade, que a gente abraça essa oportunidade também. Talvez eu não tenha todo o medicamento, mas eu tenho uma parte, talvez eu não tenha, mas eu conheço quem tem. Então eu faço a ponte. Nós estamos fazendo bem da melhor forma, do mesmo jeito, né? Dessas aflições. Nós precisamos ter dignidade, né? O verdadeiro infortúnio pode ser encontrado na ausência da fé em Deus, com impositividade de prosseguir. Já pensou se nós passarmos por todas essas tribulações que passamos, sem a crença da imortalidade, sem a crença desse Deus que é maravilhoso, que é amor, que é bondade, que é misericórdia, que Ele não está com um cajado na mão, dizendo esse sofre, aquele não sofre. Pelo contrário, Ele quer nos abraçar, mas como um Pai digno e responsável, Ele sabe que se Ele acolher demais nós enquanto filhos, nós vamos estacionar. Então Ele tem uma sabedoria que nós não temos. E muitas vezes a gente fala: eu estou sofrendo porque Deus me esqueceu, eu estou invisível a Deus. Nós não estamos invisíveis a Ele, jamais. Talvez nós estejamos passando pela indiferença dos nossos irmãos e não pela bondade de Deus. Talvez sejamos este irmão que estamos nos cegando para a dor alheia. Então que estejamos atentos também. Então lá no nosso canal lá do Caminho de Luz, são mensagens belíssimas, tem essa daqui: na travessia das provas, conserva as diretrizes do bem e segue com Deus. Age. Deus te inspira. Cala-te. Deus falará por ti no idioma das circunstâncias. Não temas. Deus está velando, trabalha e auxilia os outros. Deus trabalha por ti. Tenhamos a certeza plena de que Deus está conosco em todos os momentos e que nós não somos filhos relegados e fadados à infelicidade, à dor e ao sofrimento. Nós somos filhos prediletos e amados por Ele, e Ele quer que nos aproximemos dEle, que estejamos próximos a Ele. Mas muitas vezes Ele não vem como a gente gostaria que Ele viesse, né? Personificado, humanizado. Ele vem através dos nossos irmãos. Aí agora eu os convido a escutar uma música, né? A melodia é muito bela, através da voz de uma menina, que vai nos fechar essa conversa como uma prece a nós. Que a gente possa prestar atenção na certeza de tudo que nós ouvimos, do que eu ouvi, do que eu estudei, porque para eu falar aqui eu tive que estudar, eu tive que compreender, eu tive que passar pelas minhas dores, os meus sofrimentos, de dizer quando é que eu também deixei excluir Deus da minha vida. Quando é que eu também falei: olha, Ele não está me vendo, mas o meu religar está na oração. Quando eu realmente dou o primeiro passo e vou buscar.
Então, que a gente tenha essa força, essa coragem de buscar.